Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Fineus. Aqui nós tratamos de finanças, investimentos, energia e outros assuntos. E hoje, como antecipado no short desta manhã, vamos falar um pouco sobre o resultado da Azul nesse dia, né? Na verdade, a gente fez um vídeo no dia 4 atualizando as possíveis diluições, né? E hoje é um dia depois do dia 9, que era a segunda data de corte, onde as pessoas que gostariam de subscrever, né, nessa nova colocação de ações, elas deveriam manter as ações até o dia 9, né, em carteira. Então tem muita dúvida, né, se ela deveria ficar até o dia 9 ou 2 dias úteis antes já daria para vender e ainda contaria como se você tivesse no seu portfólio. Mas no geral as pessoas não querem correr riscos, né? Então elas ficam até o dia da segunda data mesmo de corte. Foi o que aconteceu, né? Então vamos dar uma olhada, né, no que aconteceu com o preço hoje. Bom, pessoal, é isso aí. Quando a gente colocou aquele último vídeo, né, o preço estava na faixa de 12,47, tá? Por lote de milhão. E aí ele caiu aí para 4,55 hoje, uma queda bem expressiva, né? Então, nada muito fora do normal, né? Se a gente for analisar, né, depois da data de segundo corte da primeira diluição, né, que foi no dia 30, a gente já começa a ver uma queda expressiva aí de 50%, né? E é exatamente o que aconteceu aí no dia de hoje, né? Ou seja, né, a gente vê aí o preço depois da segunda data de corte caindo fortemente, né? E a gente tinha previsto que esse preço, então na verdade a gente falou que ficaria em 5,31, não é? É claro que essa Petax aqui ela vai mudar, ela vai ser atualizada para um valor mais próximo da data de fechamento, né, da operação, tá? Mas com os cálculos da data que a gente fez, né, no dia 4 de fevereiro de 2026, a gente estava prevendo aí que o valor patrimonial da ação seria de 5,31 e hoje ele está 4,55, né? Então, talvez já está aí caminhando para as próximas diluições, né? As próximas possíveis diluições. Então, você tem essa de 200 milhões que pode acontecer ou não pode acontecer. Você tem essa 7%, né, de incentivo de administradores que pode acontecer ou não, ou seja, o valor vai para 3,69 e depois a gente tem aí aquela 5,5 dos quirografários, né, onde o preço pode chegar aí a 3,57, né. Então ela pode estar começando a buscar, né, ou incorporar essas novas diluições, tá? Isso aqui pode acontecer ou não, a gente não sabe se essas novas diluições vão acontecer de fato ou não, cada uma tem a sua especificidade. Então o preço já está abaixo do que o valor patrimonial que a gente tinha calculado, né? E pode estar buscando aqui novas diluições, né, valores de novas diluições. Por quê? Porque na verdade, como a gente sempre colocou, né, a empresa no momento ela não está atrelada a resultado, EBITDA, redução de dívida, recorde de passageiros, isso aí tudo influencia zero no preço da ação no momento. O que influencia é isso aqui, até onde vai essa diluição, né? Então, o que esperar agora, né? Qual os próximos passos? Na verdade, eles atualizaram, tá, o cronograma, né? Isso teve um pouco de ruído, porque falaram que algumas pessoas colocaram que poderia ser falta de interesse, mas a gente não sabe ao certo, tá? Então, mudaram as datas e o que vai acontecer? A gente vai ver essas novas ações entrando em oferta, né? Ou seja, sendo negociadas dia 23 de fevereiro. Então, dia 23 de fevereiro a gente vai ver se essas ações vão cair mais ainda, né? O que aconteceu, na verdade, na primeira diluição, né? Onde no primeiro dia depois da nova diluição, onde as ações entraram em negociação, ela caiu 90%. Aqui no caso, se ela for buscar o valor patrimonial de ação, né? Ou seja, a quantidade de ações dividido pelo novo patrimônio líquido, isso aqui tenderia a não cair tanto, tá? Tenderia a não
cair esses 90%. Mas ele pode cair sim, se incorporar essas novas diluições. Se o mercado achar que elas vão acontecer de fato, e aí o preço pode aí chegar, o valor patrimonial por ação pode chegar a 3,57, tá ok? Bom, pessoal, eu vou falar também um pouco aqui sobre aquela nova captação, né, de títulos de dívida sênior, né? Então, a Azul também soltou um comunicado, né, que ela captou 1 bilhão 375 milhões de dólares, né, com vencimento em 2031. Se não me engano, são pagamentos semestrais, tá? O cupom. E a taxa quase 10%, né? Então, assim, as debêntures que ela converteu em dívida, os juros eram maiores, então ela deu uma melhorada nos juros, mas não melhorou tanto assim, né? E aí não deu para entender muito bem toda essa movimentação, tá? Por que não deu para entender muito bem? Eu vou colocar aqui para vocês. Bom, a gente saltou, vamos fazer vamos relembrar aí, que relembrar é viver. A gente saltou aí na última data da publicação, dia 30/9, né, da quantidade de ações, a gente tinha 3 bilhões de ações, tá, no geral. Depois a gente sabe que teve aí conversão de ON para PN e tal, e agora só existe ON, tá? Então a gente saltou de 3 bilhões, tá, para 693 trilhões. A gente saltou de um patrimônio líquido de 7 para 16. A gente saltou de um valor patrimonial por ação de 2,36 para 0,0. Ou seja, nessa primeira diluição aqui, diluiu 99,999% do valor do patrimonial, né, do VPA dela. Então era de 7 bilhões para 15, de 3 bilhões de ações para quase 600 trilhões, tá? E depois teve aquela conversão de mais 1 bilhão na calada da noite, que eu também fiz um vídeo, né? Que chegou a 693 trilhões com um valor patrimonial, né, um capital social de 16 bilhões. Então, ela diluiu depois dessa primeira diluição 9% em cima já dos 99%, tá? E aí vamos para o preço, né? O preço lá no dia 22/12, antes de anunciar tudo essa bagunça, era 81 centavos por ação. Depois foi para 0,0000, depois 0,000, depois 0,00, enfim, só 0,00 depois da vírgula, esquece quanto zero depois da vírgula. O ponto ela diluiu 99,998%. Isso em preço da ação, tá? Já não é mais valor patrimonial. Então saiu de 81 para 0 praticamente, né? Porque ela diluiu 99,998%, tá? E aí aumentou aqui o capital em 8 bilhões, ou seja, o que ela fez? Ela aumentou, ela tirou 8 bilhões da dívida e colocou em capital. Você fala assim, poxa, legal, ela reduziu então, né, a dívida dela. Aí depois ela fez aquela conversão na calada da noite de mais 1 bilhão, ok? E aí diluiu mais 23%, né, o preço da ação, lá mais ou menos no dia 26/1, caiu mais 23% em relação ao dia 20/1, né? Então, o que acontece? Essa nova captação de 375 bilhões de dólares, se a gente fizer uma Petax hoje, trazer para valores em reais, esse aqui é o valor da Petax de hoje, a gente chegaria aí num valor de dívida de 7 bilhões e 150. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que na verdade, na primeira diluição, ela diluiu os minoritários em quase 100%, não é? E ela só reduziu a dívida dela em 1,5 bilhão praticamente. Então, daqueles 8 bilhões lá, ela foi ao mercado e pegou mais dívida de novo depois. Então, na verdade, ela não eliminou dívida. Ela transformou dívida em capital, certo? E aí, para confirmar a diluição, né, para ter um porquê diluir, mas depois ela foi lá e pegou mais dinheiro de volta, emprestado. Então, eu não entendi nada disso. Então, na verdade, todo esse processo aqui que a gente passou de estresse, de perder cabelo, de diluição de 99% do valor, só reduziu 1,5 bilhões de dívida. Olha só que loucura, tá? Aí depois teve aquela conversão da calada da noite que, no final,
todo esse estresse aqui, né, de diluir 99%, depois mais 23% dos 99%, só reduziu a dívida em 2,5 bilhões de reais. Porque ela captou de novo mais dívida. Tá? Então, assim, loucura, né? Ela transformou dívida em capital social, diluiu todo mundo, depois pegou mais dívida. Praticamente quase o mesmo valor. Então, ela diminuiu 2,5 bilhões. Então, realmente foi só para inglês ver mesmo essa diluição, porque de redução de dívida não foi nada. Aí tudo bem, essa nova captação agora, ela vai diluir um pouco mais da dívida, não é? Então aí a ideia é chegar no capital social de 21 bilhões, com 4 trilhões de ações, tá? Isso aqui é antes da conversão, tá? Do grupamento. Vai ser 75 para 1. E aí depois tá prevendo aí um valor de diluição patrimonial de 78%, que é praticamente o que foi colocado lá nos documentos, 80% de diluição, né? E aí no preço das ações, 57%, né? Se comparado o preço de hoje com o preço do dia 26, né? E aí a gente tem aí os 80% praticamente também refletido no preço da queda, que estavam nos documentos da Azul. Então, assim, as coisas estão se concretizando. Então, a gente acerta a direção e às vezes a gente acerta a intensidade, mas porque, na verdade, não é muito difícil de acertar, porque está nos próprios documentos da Azul que ela vai diluir. E aí teve gente nos comentários que falou que a ação ia chegar a R$18 até o dia 9. Teve gente falando que com meus vídeos eu manipulo o mercado, porque eu falo que vai cair e aí cai mesmo. Mas na verdade não é uma autoprofecia. O próprio documento da Azul diz que vai cair 80%, vai diluir 80%. E o preço tende a refletir isso aí. Então, o preço não está atrelado nesse momento no recorde de voos da Azul, não sei para onde, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Enquanto tiver diluição, enquanto não voltar a operação normal, parou a reestruturação, saiu do Chapter 11 e voltar para a operação normal, eu digo assim, sem diluição, sem mais nada, aí sim os fundamentos básicos da empresa vão voltar, ou seja, EBITDA, dívida, lucro e por aí vai, tá? E aí o que vai acontecer? Então ela vai aumentar o capital em mais 5 bilhões, e esse aqui não é conversão de dívida, né? Mas vai ser para pagar dívida, então não é converter diretamente, né? É para pagar lá um DIP, que eles chamam, né? Um financiamento de saída. Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão captar mais esses 5 bilhões aqui, não é? E juntando com a redução que eles já tinham de 2,5, vai para 7,5, tá? Então, toda essa diluição em cima de diluição para diminuir 7 bilhões e meio de reais, tá? Mas o que me impressiona mais é essa primeira diluição, né? Que diluiu 100% praticamente da gente e só reduziu 1,5 bilhão. Por quê? Porque depois ela captou mais dívida. No máximo 2,5 bilhões aí, né? Nesse processo todo. E agora está tendo essa nova captação, que a gente também não sabe se ela vai ser completa, né? Os 952 milhões, isso eu já falei no outro vídeo, quem quiser dar uma olhada. Tá bom? Então, os próximos passos serão esse aqui. Vamos dar uma olhada nos preços da Azul no dia 23 de fevereiro e ver se ele vai continuar caindo. Ou seja, quando essas novas 4 trilhões de ações entrarem no mercado, o que vai acontecer com o mercado. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá um like, dá uma subscrição aí no canal, ajuda o canal, compartilha. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo.